O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. A tarde vinha chegando. Os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: Despede a multidão, para que possa ir aos povoados e campos vizinhos procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Mas Jesus disse: Dai-lhes vós mesmos de comer. Eles responderam: Só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Mas Jesus disse aos discípulos: Mandai o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os e os deu aos discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e permaneçam para sempre. Amém. Podemos nos sentar um pequeno instante? Caro Padre Marco Aurélio, querido povo de Deus, celebramos essa belíssima solenidade. Como eu disse, não só o canto da sequência, o canto eucarístico, foi composto por Santo Tomás de Aquino, mas também toda essa liturgia foi composta por ele. Santo Tomás, de uma maneira assim tão bela, permitiu que a sua vida de oração fosse uma vida que desse frutos na sociedade, frutos no mundo, frutos em todos aqueles que lessem os seus escritos, que são tantos, como também produzisse frutos na nossa própria vida, no sentido de estarmos mais íntimos de Jesus eucarístico, de Jesus na Eucaristia. Santo Tomás, ele era bem gordo, maior do que eu. E num êxtase de oração, dizem até mesmo, né? Alguns relatos dizem que a sua mesa tinha até uma borda assim cortada para caber a barriga, para encostar a barriga. E num êxtase de oração, até mesmo de tamanha intensidade de amor que ele tinha a Jesus Eucarístico, na sua oração ali, ele começa a levitar. Algo profundamente assim, fora da realidade humana, por conta do êxtase de intimidade com o Senhor, o êxtase da oração. De permitir que aquele Jesus pudesse perpassar toda a sua vida e trazer a leveza de que todos nós precisamos, como trouxe ali a ele. E Santo Tomás, ele, como eu disse, escreveu tantos livros, mas tantos mesmo. Se a gente colocar um em cima do outro, fica maior do que a gente, de tanto que ele escreveu. E ele falava muito da nossa conduta cristã, até mesmo no sentido de levar adiante Jesus e, com a nossa própria vida, falarmos somente da verdade de Jesus. Certa vez, Santo Tomás estava estudando, um grande estudioso,
e 2 monges lá no convento falaram assim: vamos pregar uma peça em Santo Tomás de Aquino? Aí o outro aceitou: vamos. Vamos começar a falar que aqui fora tem um elefante voando. Aí começaram a gritar: Tomás, Tomás, vem aqui fora, tem um elefante voando. Tomás, 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 vem aqui, tem um elefante voando. Como eu disse para vocês, ele era gordão, né? Ele tinha dificuldade de andar. Ele levantou da sua cadeira, saiu da sua mesa bem lentamente, foi lá para fora, começou a procurar o elefante voando. Acho que naquele tempo não tinha o Dumbo ainda, né? As crianças de hoje não sabem muito o que é o Dumbo ainda. Mas ficou procurando, olhou para lá, olhou para cá, perguntou aos irmãos: olha, eu não estou encontrando esse elefante voando. Aí eles começaram a rir de Santo Tomás, que era um cara inteligente, né? Tudo. Como você, Tomás, pode pensar que existe um elefante voando? E Santo Tomás respondeu o que para eles dois lá que estavam rindo dele? É mais fácil eu acreditar que tem um elefante voando do que um cristão mentindo. E nesse instante, Tomás, ele mostrava o tempo todo na sua vida como é viver Jesus na sua própria história, na sua própria realidade. Jesus era o homem da verdade. Jesus era aquele homem que por onde passava queria o bem de todos. E por isso que nós ouvimos aqui no evangelho de hoje, esse evangelho tão conhecido de todos nós, da multiplicação dos pães. Mas um evangelho também que não só nos mostra a multiplicação dos pães, como também nos mostra a multiplicação da Eucaristia. Porque na segunda leitura que nós ouvimos, o primeiro relato mais antigo, podemos assim dizer, da instituição da Eucaristia, a gente encontra ali na carta de São Paulo aos Coríntios, sobre a instituição da Eucaristia. Lembremos que a instituição da Eucaristia foi no momento de traição de Judas Iscariotes. E dali que parte toda a instituição da Eucaristia. E é interessante que Jesus, né, até mesmo a leitura falou isso, no momento em que ele foi traído, aí começa toda a narração da instituição. Porque toda a glória do Senhor, toda a sua paixão, morte, mas ressurreição, começou a partir de um momento de sofrimento, do momento de traição, de um discípulo, para nos mostrar também que nós devemos em tudo na nossa vida elevar ao Pai aquilo que nós estamos passando. Como ouvimos também na primeira leitura, Melquisedeque, que abençoou Abraão, bendiz a Deus a Abraão, mas naquele sentido também de oferecer a Deus a vida daquela pessoa. E aí nós temos essa ligação de Melquisedeque, de Jesus. Aqui no Evangelho, Jesus ele eleva ao Pai aqueles elementos tão simples, pão e peixes, para a multiplicação. E quando acontece a partilha, e Jesus pede aos discípulos algo assim que para eles era impossível, como nós vamos alimentar toda essa multidão? Porque Jesus pediu: dai-lhes vós mesmos de comer. Mas tudo é possível partilhar com generosidade, sem receio algum, quando nós elevamos ao Pai a nossa oração. Quando nós elevamos ao Pai os elementos da nossa vida, como Ele mesmo se elevou para dar-se a nós, na Eucaristia. O supremo ato de amor, de derramar o seu sangue por amor a nós, nesse supremo ato, hoje Ele continua dando-se a cada um de nós. Por isso que a Eucaristia que nós celebramos todos os dias é memorial. Não é uma recordação daquilo que aconteceu, é vivência.
Vivência no hoje, para nós continuarmos a levar Jesus como nós vamos levar Jesus hoje com o ostensório, levarmos Jesus nós mesmos com a nossa própria vida, eu sendo um ostensório. Você já parou para pensar que você é um ostensório? Nós temos o objeto ostensório. E o ostensório, ele é tão bonito, né? Tão belo. Mas o mais belo ainda é Jesus que está ali dentro. E assim também na nossa vida. A nossa vida é tão bela, tão bonita. Mas não podemos esquecer aquele que comungamos. Que vamos levar adiante. Com a nossa própria vida, com o nosso olhar, com a nossa acolhida, com a nossa partilha. Com o nosso dar-se, como Jesus deu-se a cada um de nós e continua doando-se a cada um de nós como pão da vida. Nós somos igreja pela Eucaristia. Não tem união maior do que essa de estarmos com Jesus. E nós comungamos, minha gente, o próprio Cristo. Comungamos a própria pessoa do Cristo. Não podemos esquecer que Ele é aquele que se deu na sua humanidade e na sua divindade a nós. Viveu em tudo a nossa condição humana. Mostrou-nos um caminho que é possível traçar. Mostrou-nos um caminho que é possível caminhar. Para que nós possamos até mesmo senti-lo dentro de nós. E mostrá-lo ao mundo. Portanto, que essas leituras nos ajudem a também darmos aquilo que nós temos de bom. Por quê? Porque por primeiro, eu elevei ao Pai essa íntima comunhão, íntima ligação com o Pai, que Jesus nos liga ao Pai, é essa ligação, é esse compromisso, essa intercessão que nós devemos sempre buscar. Porque quando fazemos esse gesto de olhar para cima, de agradecer, ao mesmo tempo eu vou fazer esse gesto de dar. Eu vou fazer esse gesto de entregar. O que Abraão fez quando Melquisedeque pediu a bênção de Deus sobre ele? O que ele fez? Ai meu Deus, você estava na primeira leitura aqui? O que, padre? Ele entregou? Entregou. Ele fez esse gesto de entrega. Fez esse gesto de sair. E tudo isso acontece conosco. Tudo se multiplica quando eu estou em íntimo unidade com o Pai. Aí eu entrego tudo aquilo que eu tenho com generosidade. O meu amor, a minha vida, o meu material, sem até mesmo com preocupação vai me faltar. Mas eu coloquei nas mãos do Pai. Eu coloquei nas mãos de Deus. E Ele cuida.